Olá, meus amigos, minhas amigas, muita paz para vocês. Felicidades. Que o Papai do Céu ilumine sempre seus caminhos, os nossos caminhos. Bom, eu sou Delmídio Macedo, estou em Brotas, aqui em Salvador, para falar aqui no meu canal do YouTube sobre o Espiritismo. Um tema aí super importante para todos nós. Hoje, 4 de junho de 2018, já está se aproximando o São João. Coisa boa, não é? Bom, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Mas o que é mesmo o Espiritismo? O Espiritismo é a doutrina revelada pelos espíritos superiores através de médiuns e organizadas, codificadas por Allan Kardec no século XIX, por um francês. E é ao mesmo tempo filosofia, é ciência e é religião. Filosofia porque dá uma interpretação da vida respondendo questões como: de onde eu vim, o que eu faço aqui no mundo, para onde eu irei após a morte do corpo físico. Então toda doutrina que dá uma interpretação da vida, uma concepção própria do mundo, é uma filosofia. E é ciência porque estuda à luz da razão e dentro de critérios científicos os fenômenos mediúnicos, isto é, fenômenos provocados pelos espíritos e que não passam de fatos naturais. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica. Não existe o sobrenatural no Espiritismo. Tá certo? Religião, por quê? Porque tem por objetivo a transformação moral do ser humano. Os ensinamentos de Jesus Cristo na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e de amor. Olha, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, pseudônimo de Allan Kardec, nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Ele foi criado numa família católica e desde jovem mostrou inclinação para o estudo das ciências e da filosofia. Estudou na escola Pestalozzi, em Verdun, Suíça, e tornou-se discípulo de Pestalozzi. Dedicou-se aos ensinos durante 30 anos. Allan Kardec, ele dominava vários idiomas, entre eles alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol. Traduziu para o alemão diversas obras didáticas de educação. Era membro de várias sociedades sábias, entre elas a Academia Real de Arras. E de 1835 a 1840 fundou em sua casa, a Rua Sèvres, cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada e astronomia. Então, meus amigos, minhas amigas, Allan Kardec, um espírito de escola, de uma evolução extraordinária, discípulo de Jesus, que recebeu toda a orientação do Mestre Maior para que a terceira grande revelação chegasse até nós. Ali, quando foi criada a nossa galáxia, naquela explosão que recebeu o nome de Big Bang, Jesus já era um espírito evoluído, de uma envergadura espiritual tamanha, e por isto recebeu das mãos de Deus a grande missão de ser o governador, de ser o administrador, o engenheiro para organizar o planeta Terra. Como administrador,
Jesus, envia para nós o missionário Moisés, trazendo-nos a primeira grande revelação. E assim, ele nos apresenta os 10 mandamentos que são as leis divinas. Moisés nos apresenta um Deus temido, vingativo, olho por olho, dente por dente. Quem ferir com a espada perecerá. A lei de Italião. Isto porque estávamos, naquela época, na infância evolutiva. E ainda precisávamos dessas leis mosaicas para que nós pudéssemos obedecer às leis divinas. 18 séculos depois de Moisés retornar ao plano espiritual, o próprio Jesus, entendendo a nossa necessidade, a nossa carência, ele resolve vir pessoalmente e encarna pela primeira e única vez na Terra. E diferentemente das leis de Moisés, nos traz o amarmos uns aos outros, a perdoar não só 7 vezes, mas quantas vezes necessárias forem cada ofensa. E nos ensinou que Deus nos ama verdadeiramente e que não deixa nenhuma de suas ovelhas se perderem de forma nenhuma. Então, antes de retornar ao plano espiritual, Jesus nos falou assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porém, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João. E foi assim, meus amigos e minhas amigas, que a partir de 1857, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o discípulo de Jesus, iniciou-se suas experiências com o mundo da espiritualidade. E para diferenciar as obras que ele escreveu anteriormente dos ensinamentos dos Espíritos, ou seja, das obras básicas do Espiritismo, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Jesus então envia através da reencarnação o espírito de Allan Kardec, este extraordinário espírito missionário e outros tantos espíritos colaboradores que colaboraram, que foram os médiuns que colaboraram com a codificação, a terceira grande revelação. Eu vou, nesta oportunidade, apresentar para vocês as obras de Kardec, ou seja, as obras básicas do Espiritismo. Vou apresentar na sequência, caso alguém queira ler ou estudar, deverá estudar nessa sequência. O que é o Espiritismo, publicado em 1859? Bom, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro em 1857. Logo após o que é o Espiritismo, em 1859. Então, aquele que queira estudar a doutrina deverá iniciar com o livro O que é o Espiritismo. Bom, o Livro dos Médiuns, publicado em 1861, aí fala sobre a mediunidade, a comunicabilidade entre o mundo material e o mundo espiritual. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a moral do Cristo. O quarto, o Céu e o Inferno, publicado em 1865. A Gênese, em 1968, informando como tudo foi criado, desde a explosão do Big Bang. E as obras póstumas, publicadas após a morte do codificador. Uma coisa interessante, olha, qualquer pessoa pode estudar a doutrina espírita, seja de qualquer religião, porque a doutrina espírita é ciência, é filosofia, é religião. Não é preciso ser um adepto do espiritismo para estudá-lo. É estudar para compreender a vida, para entender a comunicabilidade entre o mundo material e o mundo espiritual. E a partir desses estudos, compreendemos o porquê do sofrimento, o porquê das disparidades sociais, das perdas, entre aspas,
de entes queridos que partem para o além através da morte do corpo físico, e assim entendemos que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Meus amigos e minhas amigas, somos entidades espirituais passando uma experiência na Terra. E aí é muito bom saber que todos nós, ao desencarnarmos, continuamos com a nossa individualidade, com a nossa consciência, continuando nossa evolução, e que um dia todos nós nos encontraremos novamente para a nossa alegria. É bom saber que nós podemos comunicar com o nosso ente querido que partiu para o além através da morte. Eles querem sim comunicar conosco, porque a vida continua, é uma extensão da vida material. Então não percam a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, este manancial de amor e sabedoria, essa fonte inesgotável de amor. E vocês, aqueles que queiram estudar a doutrina dos espíritos, podem encontrar os livros em PDF. Todos esses livros que eu citei podem ser baixados na internet, pela internet, em PDF, e vocês podem estudar este manancial de amor e sabedoria que é o Espiritismo. Tá legal? Tudo de bom para vocês, boa sorte, felicidades, e que Papai do Céu possa estar aí iluminando nossos caminhos hoje e sempre. Muita paz para vocês.